Galos de Briga, de 1976, é o terceiro trabalho de João Bosco. Nele, o mineiro de Ponta Nova se firmou de vez como um dos grandes violonistas do Brasil e também como compositor ao lado de seu parceiro Aldir Blanc. Vamos então agora, aqui no Som do Vinil, conhecer a história do disco Galos de Briga. Eu fui para Ouro Preto em 62, mas antes de 62, eu ficava tocando violão lá em Ponte Nova, já tinha um grupozinho de rock and roll. Qual que era o repertório? Basicamente o negócio do Elvis Presley e do Little Richard, que eram os dois caras que a gente ouvia. Mas eu já vinha misturando um pouco dessa coisa da música, né, de quando se é jovem, com a música que se ouvia no clube dançante, na hora dançante, no rádio. E a gente tocava por ali, não só em Ponte Nova, como também nas cidades vizinhas. Aí fui para Ouro Preto, né, e aí sim eu conheci outros músicos em Ouro Preto, com outras cabeças, com outra discoteca, e aí a vida foi mudando. Eu vou citar uma meia dúzia de discos que me acompanharam durante alguns anos em Ouro Preto e com os quais eu vivi pelo menos uns 7 ou 8 anos. Fizeram um disco do Ray Charles chamado... tinha o nome de Twist, mas não tinha nada a ver com Twist. É o disco que tinha o Tell Me the Truth, I Got a Woman. Depois, um disco do Moacir Santos, Coisas, de 65, né, do selo Forma. Depois o disco do Jobim, de 63, que é o compositor de Desafinado, né, que saiu pela primeira vez na revista Billboard, com 5 páginas, ganhou prêmio e tal, que é um disco onde ele toca o piano da mão direita e o violão como se fosse a mão esquerda do piano, mas ele não toca a harmonia no piano com a mão esquerda, que é um disco que é didático, assim, para você ouvir o que é os arranjos. E o outro disco era o Sérgio Mendes, com o Sexteto Bossa Rio, chamado Você Ainda Não Ouviu Nada, que é um disco também instrumental, onde tem alguns arranjos de sopro do Jobim, que eu acho que é o único disco que ele fez arranjo de sopro na vida, né, dele, e um disco do Brubeck, né, que é o Time Out, né, que é um disco também que fazia parte dessa turma aí. Esses vinis, eu convivi com eles há alguns anos, entendeu? E tinha uma vitrolinha que você tirava a tampa e a tampa já era o falante. Eu não sei se isso aí... se essas pessoas influenciaram a minha vida, entendeu? Mas que eu ouvi essas pessoas sistematicamente nos anos 60, enquanto eu estudava em Ouro Preto, isso aí eu posso dizer que era uma constante assim na minha vida. Teve um encontro com o Vinícius lá em Ouro Preto, não teve? Teve, em 67. Conta um pouquinho pra gente dessas parcerias, João. Eu tinha um quarteto vocal e fazia uns arranjos de música brasileira, já tocava Baden, já tocava o Gilberto Gil, que era bem recente nessa época, já tinha um arranjo para Procissão, para a música do Gil. E, enfim, tocava Jobim, tocava a música daquela época, né, de 67. E eu procurei o Vinícius, porque de tanto fazer uns arranjos, eu andei fazendo umas músicas também. Aí, ele se hospedava no pouso do Chico Rei, que era uma pousada maravilhosa, que ainda existe em Ouro Preto, e eu procurei por ele. De noite, bati lá na porta, e tinha até um rapaz que cantava comigo nesse quarteto, que era meu colega de faculdade, era o meu primeiro ano de engenharia.
E aí o Vinícius atendeu, eu me apresentei, e ele, como sempre, generoso, mandou entrar e tudo, e serviu um esquinho, aí toca aí, eu comecei a tocar. Eu sei que ele letrou ali naquela mesmo? noite, a primeira música que nós fizemos, chama Samba do Pouso. Você vai, você vem, você sabe que há quem pense que eu não sou ninguém pra você. Por que, meu amor, por quê? E quando eu me zango, você entra de eu te amo. O Vinícius começou a me convidar para vir ao Rio, e eu não conhecia o Rio de Janeiro, aí eu comecei a vir nas minhas férias escolares, aí me apresentou uma série de outros músicos. Eu perdi o ano de engenharia por frequência nesse ano, retomei no ano seguinte, mas continuei estudando e sempre visitando o Rio, de maneira que quando eu terminei o meu curso de engenharia, eu já tinha contrato com gravadora e já havia até gravado música já. Mas você concluiu, né? Concluí. Concluiu a engenharia. Concluí. Vinícius disse que eu não tinha que ter essa fissura de vir para o Rio, porque ele falou, você vai vir para o Rio, vai ter que trabalhar, termina o curso, você fica pensando em música, você tem mais tempo, está numa cidade tão bonita, feita Ouro Preto, uma cidade tão instigante artisticamente. Continue aí estudando as suas coisas e tocando o seu violão, que está indo muito bem. E quando você terminar esse curso, aí você vem ver o que você quer fazer. Como é que você encontrou o Aldir Blanc? Eu conheci um cara em Ouro Preto que era amigo dele, isso em 69. E eu tocava muito naqueles bares, né, assim, né, com a minha turma, né, tomando minha cerveja, tocando violão. Aí esse amigo do Aldir me viu e falou, cara, eu tenho um amigo lá no Rio que eu acho que se você conhecesse, eu acho que vocês poderiam fazer coisas juntos. Aí ele falou do Aldir. E eu já tinha ouvido falar do Aldir naqueles festivais de música universitário, porque eu também escrevia no jornalzinho lá da escola, e eu já tinha falado do nome dele, eu já tinha visto ele em festival de música universitária. Eu falei, pô, eu conheço esse cara. Ele falou, então, vou falar para ele. Aí ele falou para o Aldir foi até Minas me conhecer. Aí nós fomos até Ponte Nova, na casa da minha mãe. Minha mãe fez um almoço lá para todo mundo e tudo, e aí a gente ficou tocando, e lá naquele dia ele já botou num gravador o Bala com Bala, a música que seria do Bala com Bala, Angra e Agno Sei. Foram as primeiras músicas que nós fizemos. Aí ele levou essas músicas para o Rio e começamos a nos corresponder pelo correio. A parceria deles não é João Bosco e Aldir, vira uma terceira pessoa. Eles são como uma solução de água com açúcar. Sim. Se dilui e forma uma terceira coisa. À medida que eu vim para o Rio, isso foi ficando uma coisa muito azeitada, ficou funcionando muito. Então a gente fazia de tudo. Quer dizer, ele letrava, eu musicava, e às vezes ele letrava, e às vezes mudando um pouco a música, e eu musicava mudando um pouco o texto, e às vezes a gente fazia junto. O que a gente achava era o seguinte, a música que tem que ser bacana. O resultado dela que tem que ser bacana. Então vamos trabalhar para isso. Sempre fizemos assim. Comente o Agno Sei para nós. Foi o projeto do Pasquim, o disco de bolso, né? Era um jovem iniciante, apadrinhado por um compositor consagrado. O meu padrinho foi Antônio Carlos Jobim, que gravava no lado A uma música inédita intitulada Águas de Março, né? E no lado B, o jovem iniciante, gravando o Agno Sei, com parceria do Aldir Blanc, só voz e violão, e o nome do disco era O Tom de Antônio Carlos Jobim e O Tal de João Bosco. Ei, andar pra Cataranda, que Deus tudo vê. Ei, andar, ei, orar, e mandar, e matar, responderei não. Isso vendeu uma enormidade na época, né? Eu me lembro, o número que eu tenho na época era de 80 mil compactos vendidos. Isso numa época que essa vendagem era uma coisa muito expressiva. Tem o Agno Sei, estreia no projeto genial do Pasquim.
Bala com a Elis, nesse mesmo ano que ela grava no disco dela, em julho de 72. Já te colocou no panorama. Já me também, colocou né? no panorama, porque tocou muito Bala no Verdade. disco dela. Tinha aquela produção do César. Parapapé, tchim, tchim, papurupê, tchim, papapé, tchim, pé, 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 né? A sala cala, o jornal prepara quem está na sala com pipoca e bala e o urubu sai voando. Manso. O tempo corre, o suor escorre, vem alguém de porre, é um corre-corre e o mocinho chegando. Dominus Dominius Jerusalém. Veio o convite para gravar, para se assinar com a RCA. Quem foi essa pessoa que foi até você e te convidou para fazer parte da gravadora RCA Victor? Foi Luizinho Essa. O Luizinho tinha ouvido umas músicas minhas, eu tinha tocado para ele, o Vinícius tinha falado muito de mim para ele, e ele foi e procurou o Rio do Hora, que era produtor da RCA Victor, e falou: você tem que contratar um cara lá de Ouro Preto, que o Vinícius está trazendo aí. Quando ele cantou 2 músicas, eu falei, para. Vou fazer um LP contigo. Como eu era um produtor de uma certa força, foi tranquilo. Eu cheguei lá e falei, tem um menino aí de Minas que é maravilhoso. E os caras fizeram o trabalho com ele. E aí eu vim para o Rio com essa grana, eu paguei um aluguel durante 1 ano de um apartamento, já vim com a Ângela, casado, tudo, e deu para viver esse ano de 73, quando eu gravei meu primeiro LP, né? Com o Luizinho Essa, que tinha me levado para a RCA Victor, e com o Rogério Duprá. Tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um gol. Em vez de reza, uma praga de alguém. E um silêncio servido de amém. E aí vem o Caça-Raposa, que explodiu, que é um disco que eu gravei praticamente naquela época, quase o disco inteiro no Fantástico. E é o disco do Mestre Sala dos Males, De Frente pro Crime, Kid Cavaquinho, 2 pra lá, 2 pra cá, Escadas da Penha, Bodas de Prata. Atrás do outro, né, João? Era. De fato, a gente vendeu muito disco. E daí é que a gente ficou realmente contente com isso, e a repercussão desse disco foi muito importante para o que viria. Por que o disco chama Galos de Briga? O Aldir tinha feito um poema chamado Galos de Briga. E era um poema belíssimo. E eu ficava olhando aquele poema e ele falava dos galos, das cristas, né? Crispadas, né? Falava do rubro-rancor da vergonha, falava do rubro das ataduras, falava dos galos de fogo puro, né? E falava das gengivas de ódio antes das manchas no muro, porque nessa época era uma época difícil, né? Era a época, nós vivíamos aqui na América do Sul problemas políticos violentos, né? Então, eu acho que esse poema, ele pega isso tudo, entendeu? E fala das pessoas que têm a cor rubra da coragem. E quando eu musiquei esse poema, que o Aldir viu esse poema, aí ele descobriu que, de repente, no disco que a gente estava fazendo ali, compondo as canções, ele achava que esse poema ganhava uma presença muito importante no meio daquele repertório, como uma ideia, como uma coisa da nossa vontade aguerrida de fazer a música, de batalhar por ela e tudo. Daí ele achou que devia ser Galos de Briga. Vem desse poema. Interessante. Está esclarecida a história, porque muita gente acha que os galos de briga são você e o Aldir. Pode até São 2 ser. galos de briga. Tá Pode ser. pronto para tudo, para encarar. O rubro das brigas duras, dos galos de fogo puro, rubro gengivas de ódio, antes das manchas no muro.
nós gravamos o Rancho da Goiabada e chamamos todo mundo para fazer um canto, assim, fazer uma brincadeira com a ditadura, né? Os boias frios, aí esse coro foi todo mundo. Peninha Garcia, que era o office boy, a Terezinha telefonista, Osni divulgador, Aquiles porteiro, Pinduca arrumador do estúdio, Luiz Carlos técnico e uma secretária, Genilson datilógrafo, que também ia na censura para liberar as músicas. Inclusive o Aldir e o Rildo, que era o produtor. Aí foi todo mundo pro centro do estúdio com aquele microfone e todo mundo cantou. Os boias frias, quando tomam umas biritas espantando a tristeza, sonham com bife a cavalo, batata frita e a sobremesa é goiabada cascão com muito queijo, depois café, cigarro e um beijo de uma mulata chamada Leonor ou Dagmar. Compatibilidade de gênios é um samba que o Aldir letrou, né? E era um samba que vinha se repetindo em quadras e o Aldir resolveu que seriam 4 quadras. E aí letrou o samba. Mas ele tinha uns improvisos do meio, que eu mantenho até hoje, às vezes eu fazia antes, fazia no meio e tal. Esse samba, o primeiro verso dele diz doutor, né? E doutor era o cara do repique mais célebre das gravações da época e das escolas de samba, porque o doutor era um preto ritmista maravilhoso que tocava o repique com o anel. A primeira batida era do anel e ele fazia o anel no aro, que era um som que só o doutor tinha. E eu me lembro que a chamada de samba é com ele, porque quando o samba começa, eu falo doutor, ele faz perigo, digo-digudão. Doutor, jogava o Flamengo, eu queria escutar. Chegou, mudou de estação, começou a cantar. E tem o Nelsinho trombone, que faz um improviso fantástico de trombone, que é uma diversão, que é uma coisa genial, que vem da música da gafieira e tudo mais. Mas você já vê que é um samba que tem a harmonia já um pouco jazzística, misturando com o negócio do samba, e essa letra, obra-prima, né, do Aldir, e mais essa maneira, né, de conduzir, né, o samba com essa instrumentação, né, dando um clima assim, de uma roda de samba bem descontraída, com o trombone do Nelsinho dando esse tom de gafieira. Ai, doutor, se eu peço feijão, ela deixa salgar. E ela deixa salgar. Calor, ai, calor, mas este casaco pra me atazanar, só pra atazanar. E ontem, sonhando comigo, mandou eu jogar no burro, foi no burro, e deu na cabeça sem nem humilhar. A africanidade, talvez, no Galos de Briga, ela já começa a ficar muito explícita. Eu acho que ela já me acompanhava desde cedo, eu acho que eu nasci com ela, né? Porque eu sou o barroco da congada, entendeu? É coisa dos homens, a raiva e a fome, enchendo a cuíca, vai ter que roncar. Essa, para mim, em termos de
de tentações, entendeu? Eu acho que essa música é uma música que resume, assim, tudo, assim, nesse disco, sabe? Tá com um time também de primeira, né? Você, o Luiz Essa, o Toots Thielemans e o Toninho Horta. Né? Diga-me com quem andas e eu te direi se eu vou. As coisas que eu sei de mim são pivetes da cidade, pedem, insistem, Você vai ver no disco, nessa faixa, que a orquestra faz coisas que o Toots faz logo em seguida. Ou seja, ela repete o que o Toots faz como se ela soubesse ou como se estivessem tocando juntos, né? Essa é uma outra habilidade do Luizinho, genial. Veio né? depois, né? Da gravação, se criou o arranjo. Genial. Violão só ele toca. Só ele toca. É um negócio estranho, porque tem um Mouro ali dentro. Mora um Mouro, né? Dentro dele. Ele é descendente de libaneses, se eu não me engano. Tem o negócio do Brasil, tem o negócio do mineiro. E tem Rio de Janeiro. Tem morro, tem esquina, tem encruzilhada. Tem tudo. É um violão altamente rítmico, que só ele consegue reproduzir aquilo. Quem tenta fazer não chega próximo. Um disco muito bem realizado, com capa do Glauco Rodrigues. Aliás, essa capa deu o maior problema com a gravadora, porque na época a ditadura estava rolando, e os caras ficaram achando esquisito esse negócio do fundo vermelho. E eu me lembro que na época eu tive que brigar bastante na RCA para que essa capa não fosse recusada. Como você situaria Galo de Briga dentro da sua obra? Esse disco é um disco muito importante para mim e para o Aldir. É um disco que, às vezes, quando você está meio assim, um pouco desanimado e tudo, aí você bota um ronco da cuíca desse e você fica de pé, entendeu? É um disco para você, de vez em quando, dar uma ouvida, para saber que as coisas podem ser feitas e basta você ter vontade e estar afim. E é um disco aberto às coisas que estão acontecendo. No ano seguinte, em 1977, João Bosco gravaria outro disco importante em sua carreira, o LP Tiro de Misericórdia. Mas aí, já uma outra história. Olha aí os bem-te-vis do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de bem-te-vi? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é bem-te-vi. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.